Bom dia com Jesus. Mas aqui, uma perguntinha boa. Pastor, eu nunca li a respeito, porém gostaria de saber algo sobre o pecado voluntário e a iniquidade. Penso que são a mesma coisa. Estou certo, ou certa, não dá para me entender aqui? Certo ou errado? Sou-lhe grato, a pessoa assinou. Mas a gente teria um estudo sobre isso. Aliás, já tem feito, né? Tem feito estudo sobre isso. Talvez o irmão não estava ou não se lembra. Aqui na mensagem, não deu tempo para me relacionar. Eu estava correndo lá, deixei tudo na mesa, lá, as relações. Mas peguei 3 referências. Perguntas e respostas, número 15. Coisa relacionada, não é? 127. A pessoa perguntou: eu caí, pequei, estou mortamente errado? Aliás, não fez exclamação, fez exclamação. Exclamação. Estou mortalmente errado. Existe uma chance para mim ficar puro outra vez? Aí, então, o irmão Branham responde: absolutamente. No momento em que você desejou isto, aquilo mostra que Deus jogou aquela linha da vida para te levantar. Simplesmente levanta na sua linha da vida, da fé e oração. Siga em frente em direção ao restante das águias, assim. Vá batendo suas asas, isso é certo. Você voará. Agora, em outras palavras, ele já disse tudo. Que se ainda a pessoa tem aquele desejo de acertar, olha, francamente, aquele estudo de sexta-feira é para ser repetido, é um estudo, não, irmão. É um estudo para ficar, quem sabe até vamos nos descansar aí, repetindo, através do vídeo. Porque eu aprendo quando estou ensinando, eu aprendo quando estou pregando, eu sou corrigido quando estou pregando, eu me afronto, eu me firo, e tudo. Às vezes eu estou ferindo a mim mesmo e tem gente lá, o pastor me marcou. E assim por diante, né? Então, a gente vê ali que nós estamos vivendo numa era caótica em que a condição do tempo é esta: secura. E o termo certo é que Abraão estava seco depois que ele recebeu a promessa. Isso quer dizer, depois que ele recebeu a mensagem. Ele estava secando cada dia que passava. Então, se ele ficasse olhando pelo espelho retrovisor, ele ficava sempre aquele jovem que eu era. E Sara começava a ficar só olhando pelo espelho retrovisor. Ela tinha assumido tanta sua velhice que ela sorriu quando viu Eloi, ouviu por trás da tenda. Ela foi até indiscreta, né? Ficou lá. Ouviu a promessa que Eloi fez a Abraão. Ela havia assumido a sua velhice. Então eles não estavam olhando pelo espelho retrovisor como aquela mulher que vimos aqui. Eu quero fazer uma montagem daquela mensagem de transformação e redenção. Eu estrago às vezes as peças passando pedacinhos só. Como o caso daquela luta do boxe, né? Às vezes eu estrago aquilo, porque quando aquilo num conjunto reflete completamente diferente. Mas você viu lá aquela mulher esticando, elas fazem aquilo mesmo, esticando toda a marra aqui atrás, olhando pelo espelho retrovisor. Aí veio a aplicação, irmão Ismael, eu não sei se você está aqui. Então, veio a aplicação, se você estava aqui, né?
E que a igreja fica olhando pelo espelho retrovisor também, porque ela foi bonita, ela foi florida. É aquela lavoura seca, que não tem mais nada senão coceira, piolho. Eu tenho um remédio bom para piolho. É sal na cabeça, passar sal. Quando você vem para a igreja, passa bastante sal na cabeça. Os diáconos vão ficar ali com a tocha de fogo. Os piolhos vão dar sede, vão beber água e eles matam tudo. É o único jeito. É isso mesmo. Pode deixar. Dá sede e vai beber água, né? Mas no caso, se você não fizer isso, tem uma coisa, ele pode dar sede e beber mais sangue, né? Mas então fica olhando pelo espelho retrovisor. Lembrando, pega a fotografia e chora. Ah, que tempo. Tem mulher que chora, velha que chora, é revoltada, porque não viveu, não alcançou o tempo do shortinho, da mini saia. No tempo dela tinha que andar com aqueles vestidão, não podia namorar nas esquinas, não tinha motel e essas coisas assim. Choram, mas são amarguradas. Por que eu não vivi agora? Lamentam. Então é o espelho retrovisor, né? E acontece no espiritual, a igreja fica lembrando, como aquele ministro, muito bom até. Irmão Brando, eu não oro mais como eu orava, e coisa assim, não é? Irmão Brando disse, filho, essa mocidade já passou. Em outras palavras, essa juventude, esse fulgor já passou. A lavoura está seca. Aí vimos velho querendo casar com menina, menina querendo casar com velho, velha querendo casar com menino, e vice-versa. E aquela coiseira toda, tudo olhando no espelho retrovisor. Clamando. Quer dizer, nós temos de constatar que nós estamos vivendo no tempo que a lavoura está seca, seca mesmo. Só tem coceira se entrar nela. Então, ele disse absolutamente, no momento em que você desejou isto, então é o desejo, é o suspiro de Davi pela água de Belém. É o desejo concentrado na outra vida. É que está conduzindo a igreja. Agora, Sara já não suspirava por um filho. Se quando nova, fértil, não concebeu, era estéril, depois de velha então, ela desistiu, ela não estava sofrendo por causa daquilo, nem suspirando por aquilo. Quando a coisa veio, e você diz, mas eu não estava pensando isso, eu não estava buscando isso, e isso me veio. Agora, nós vamos chegar lá, assim, sucintamente, né? Então, aquilo mostra que Deus jogou aquela linha da vida. Por quê? A Bíblia diz, eu sei que o irmão está fazendo referência nisso, que o pecado voluntário, então esse pisa no sangue de Jesus Cristo, não tem mais condição. Por quê? Porque não tem mais esse desejo. Nem toda lágrima significa arrependimento. Esaú buscou arrependimento com lágrimas. Você acha que Judas não chorou? Chorou amargamente. Mas aquilo não fundiu uma coisa com a outra. Era remorso pelo que havia feito. Era tarde. Não tinha jeito. Ele havia nascido para aquilo. Agora, nós não temos que amenizar as coisas, não é? Claro. O que é, o que não é, não é. Se é, se não é, não é. Mas se há um sintoma de que a pessoa não ultrapassou a linha, é que ela deseja. Isso quem está falando é o profeta, e tem outras referências aqui no
no parágrafo 99, eu estou vendo a pergunta e resposta número 15. 99. Você disse, eu vivi muitos anos em pecado, até que encontrei o Senhor. Por favor, irmão Branham, eu pequei outra vez e não sou digno de estar diante de ti nesse lugar santo. Por favor, diga-me se posso restaurar-me completamente outra vez. Sim. Irmão Branham disse, sim. Você não pecou, meu amigo. Tanto assim, né? Para que Deus não pudesse. Você não pecou tanto assim para Deus, faltou uma vírgula aqui, para que não pudesse ser restaurado. Se você tivesse pecado tanto que não pudesse ser restaurado, você nunca desejaria ser restaurado. Nunca. Você nunca teria aquele suspiro que Noemi teve e voltou para a terra dela. Ela se apostatou. Seu marido se apostatou e ela foi com ele. Por isso que eu digo, a pergunta é muito boa. E a pergunta boa merece uma resposta boa, é claro. Aí nós teríamos um tempo todo, uma escola só para isso. Mas desde que haja algo tratando em seu coração, você continua na linha de restauração. Aí ele entra, pecado, culpado no mínimo, é culpado no máximo. Então, se todo pecado é voluntário e pisa no sangue, então é aquilo que Pedro disse mesmo. Então, quem poderá se salvar, né? Culpado no mínimo é culpado no máximo. Eu pequei muitas vezes. Todo dia, cada um de nós faz coisas que não queremos fazer, que não gostaríamos de fazer. Agora, deixa eu ver se eu acerto aqui. Eu ando esquecendo demais. Eu acho que é o espelho retrovisor que está me atrapalhando. Deixa eu ver se eu acerto o salmo aqui. Quem tiver aí de cor, por favor. É 12, é 15. Aquele que maquina o mal. Olha, está vendo como é que é bom? Mas tem aqui no início também, irmão. Tem aqui no início também. Deixa eu só ver aqui. É 36? Acho que é isso mesmo, viu? 36, verso 4. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. Entre aspas, eu vou pegar aquela mulher e passa a noite arquitetando o plano. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. Esse está numa situação terrível, não é? Agora, ele está dizendo aqui coisas que não queremos fazer, que não está dentro de nós. Nós sofremos por estar naquela situação. Você não deseja estar dessa maneira. Você não deseja estar dessa maneira. Então, eu estou mostrando, irmão, o que não é o pecado voluntário. A iniquidade é fazer aquilo que você sabe que não deve fazer. O que praticamente vai combinar na mesma coisa, não é? Na mensagem aos Hebreus, o irmão Brana fala sobre isso também. Mas não dá tempo, viu, irmão? Eu teria aqui mais também, sobre como poderei vencer, parágrafo 172. 172.
como ele apanhou aqueles que procuravam por aquilo, da mesma forma virá ele a cada santo do Novo Testamento que venceu a cada crítica denominacional, o qual sempre venceu todos os pecados populares deste dia, desta era em que vivemos agora, como ele fez em todas as outras eras da igreja. Gente, eu não acredito que tem uma pessoa aqui com curiosidade, com desejo, não tem nenhuma mocinha aqui, por mais, vamos dizer, moderna que seja, que esteja com inveja de uma liberdade para pular carnaval, para estar num clube desse, desnuda. E os pecados populares, elas encaram que é somente uma coisa, né? Mas não, os pecados populares começam dentro de casa, começam na mesa, nas roupas, e vai até os clubes. São pecados populares que não depõem governo, não causa impeachment, assim por diante. Não causa escândalo, entre aspas. Então, irmãos, eu entendo que nós temos 3 classes de crentes em qualquer grupo, diz o profeta. Mas a gente tem que ver isso, que a igreja, a pessoa que ama o profeta, começa por ele, ela ama o profeta de Deus. Ela tem uma caminha para ele, um quartinho para ele na sua casa. Isso quer dizer, Jesus está dizendo que está aceitando a ele, a Cristo. Aquele que aceita aquele a quem eu envio, me aceitou. Então tem um lugar para ele em casa. Então a casa não é um lugar de licenciosidade, porque tem um quartinho lá de Jesus. Começou assim, não é? E vai indo assim. Se eu prender muito, eu fico nisso, irmão. Porque é bom o assunto. Aqui na mensagem Cristo Mistério, Cristo revelado em sua própria palavra, se eu soubesse usar meu computadorzinho, nessas horas eu ficava mais desapertado, porque era só apertando os botões aqui, trazia aí para aqui, né, e trazia muita coisa boa. 132. Que eu acho que é 132, né? É. Bem, eu falei em línguas, irmão Branham. Bem, não crê você em falar em línguas, irmão Branham? Absolutamente. Bem, eu gritei. Não crê você nisto? Sim. Sim, senhor, eu creio em gritar, em falar em línguas. Eu vivo uma boa vida cristã, irmão Branham. Não crê você nisto? Sim, senhor, eu creio. Mas isso continua não significando que você está salvo. Você é uma boa pessoa, limpa, de moral, santa, boa pessoa. Da mesma forma eram aqueles sacerdotes religiosos até a alma. Tão religiosos que um foi interpretado de uma maneira errada. Foi apedrejado até morrer. A pena capital de brincar com a palavra de Deus era a morte. Agora, isso é imutável. A pena capital de brincar com a palavra de Deus
Aí já está um pecado voluntário, brincar com a palavra de Deus. As pessoas têm, por isso, irmãos, por isso é que muitas pessoas sem sabedoria, irmãos sem sabedoria, com famílias que não creem no profeta, não respeitam a mensagem. Por quê? Porque às vezes irmãos, eles ficam provocando as blasfêmias. A pessoa não pode ouvir falar sobre a mensagem, não pode ouvir falar sobre profeta, sobre pastor, que blasfema. Para que falar? Mas aquela insistência, você está levando aquele filho, aquele marido, para o inferno. Fala com sua vida só, com suas maneiras. O profeta ensinou assim. Paulo também disse. Agora, brincar com a palavra de Deus significa realmente pecado voluntário. E essa doutrina de 3 pessoas que saiu da nossa mente, do nosso coração, ela brinca com a palavra de Deus. Isso analisando a parte doutrinária. O irmão Branham não veio só para formar pessoas boas para a sociedade, criar moral, pessoas boas, que não fossem trapaceiras. Caso contrário, Deus teria amado a quem? A Esaú e aborrecido a Jacó. Então, Deus não faz isso. Ele não está aqui, o irmão Branham disse, Jesus não pôs a igreja na terra para fazer obras sociais. Tirar o espinho da carne desse mundo. Eu nunca acreditei nessa história de bandido que é famoso, que converte lá na penitenciária através dos cultos e coisas, e eles se convertem e daí a pouco são elevados. Sai de igreja em igreja dando testemunho. Eu sempre bati contra isso aqui, vocês sabem disso. Quando um preso se converte, ele não é mais do que ninguém, fica parecendo que fez uma grande vantagem. E, ora, o que é isso? Deixa ele quieto aí na igreja e olho nele. Ele tem que passar por provas. Ele tem que dar frutos. É assim. Então vocês estão fora desse tempo, vocês não alcançaram esse tipo de coisa, mas o famoso fulano de tal e ciclano de tal, eles têm sempre um nome, um título, né, de bandido. Se converteu. Artistas, cantoras que se converteram. Tem esse Nelson Ned aí que converteu e canta hinos, né, com a cruz no pescoço. E vocês ouvem os hinos dele e choram. E às vezes até quer imitar depois a voz. E mulheres, e artistas, né, cantoras, e se convertem. E se tornam assim, uma estrela do Evangelho. Eu nunca criei nisso. Graças a Deus. Eu acredito que Deus pode transformar um bandido, mas deixa ele lá. Deixa ele lá, não fica arrodeando. Para começar, quando ele se converte mesmo, ele não vai procurar ficar dependendo de igreja, pedindo e essa coisa toda. E ele procura trabalhar. Eu não sei porque que eu entrei nisso. Agora pronto, como é que eu faço para voltar? Hã? Que jeito que volta? Brincar com a palavra de Deus. Muito bem.
Então se brinca com a palavra de Deus de todos os modos. Eu corro esse risco, você corre esse risco. Todo mundo corre esse risco de brincar com a palavra de Deus. E quem brinca com a palavra de Deus, esse vai ter uma pena capital. Pena capital. Vamos deixar assim, porque fica picado, não é? Eu acho que deu mais ou menos para o irmão entender. Um pouquinho só. Ainda eu ouvi essa manhã com as crianças, ansiedade, incerteza, aflitiva, desejo ardente, aflição, preocupação. Então, foi lembrado da irmã que tinha 60 anos e parecia que tinha 30. Esse tipo de ansiedade não pegou aquela irmã, não é? Aquela incerteza aflitiva, aquele desejo ardente, aquela aflição, aquela preocupação. Então, se o corpo não soltasse a adrenalina, viria até suar sangue, como aconteceu com Jesus, que a sua aflição, essa ansiedade foi tamanha, que esse processo bioquímico que o próprio Deus criou não atendeu a demanda, o que exigiu aquela aflição tão grande, e ele começou a suar sangue. Seus poros abriram. Outros põem sangue pelo nariz. A corda está com a boca cheia de sangue. Então a ansiedade, uma incerteza aflitiva, desejo ardente, aflição, preocupação. E veio o versículozinho próprio, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos ficar de pé. Gênesis capítulo 4, não é? Verso 3 e 5 somente. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também tomou dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Senhor, nós pedimos a Ti aquilo que realmente tem sentido ser pedido. Há muitas coisas que nós pedimos e não existe sentido para aquilo. O Senhor já deu, o Senhor já concedeu, através da cruz, do Calvário, a salvação para todos. Mas, ó Senhor, nós pedimos que o Senhor vivifique a Tua palavra em nossos corações. Eu quero pedir sempre isto, porque isto é tudo que qualquer pessoa necessita para subir aos céus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, toma a cada um de nós nas Tuas mãos, ensinando-nos a contar até os nossos segundos, de tal maneira que os nossos corações fiquem sábios, não as nossas mentes, mas os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, meus. Olha, esse assunto aqui de Éfeso, ele é muito profundo, muito importante para a hora que nós estamos vivendo.
Nós vimos, vamos recapitular, eu podia fazer pergunta, qual foi a tônica de domingo passado em relação a isso, domingo de manhã? Vamos começar aí pelas meninas. O erro fundamental. O erro fundamental. Como também a verdade fundamental, né? Eles chamam verdades fundamentais de rudimentos. Um reverendo me disse: Joaquim, porque ele pôs a mão na minha cabeça muitas vezes. Joaquim, isso é rudimento. Como que é? Isso não faz diferença. Mas não, faz diferença sim. São verdades fundamentais ou erros fundamentais. A igreja sobre a revelação, né? A igreja que foi revelada sobre a rocha, sobre a revelação, é aquela lá que Pedro identificou. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E para o judeu, naquela hora, dizer que ele era Cristo, Filho de Deus vivo, não estava dizendo que ele era a segunda pessoa, não. Estava dizendo que ele era Emanuel, que ele era Messias, que ele era Deus encarnado. Que ele era a manifestação de Jeová, que ele era Eloí, que ele era Melquisedeque, que ele era filho, ele era príncipe, mas também era rei, é pai da eternidade. Aquela declaração diz tudo isso. Então ali, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro e nem sobre a pessoa de Jesus. Porque de pessoa para pessoa, Jesus se tornou em mais um ídolo. A Igreja Católica tem muitos ídolos. Isso falando religiosamente, espiritualmente falando. Tem milhares. Cada dia tem o seu santo, tem seus santos, e ainda tem que ter o dia de todos os santos. E parar a nação e dar prejuízo. Se tem uma mulher que dá prejuízo para o marido, é essa aí, viu? Ou mulher que gasta dinheiro do marido. Ela é exploradeira mesmo. Mas é isso que acontece. Já os protestantes, de um modo geral, idolatram a Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus está entre os ídolos maiores da Igreja Católica, ao lado da Santa Maior, que é a Maria. E os protestantes têm um grande ídolo. Como os filisteus tinham só um, Dagon, os protestantes também têm só um, que é Jesus, mas a adoração pessoal é que faz a idolatria. Por quê? Eles dividem como a mãe Deus em três pessoas distintas. Então é idolatria. Forma uma hierarquia divina, entre aspas, assim, não é? Porque se são três pessoas, tem que ser um que é maior do que o outro. Eles não podem entender que é ofício. Que é ofício. O mesmo Deus que pode... Deus podia ser 1000 pessoas até, se ele quisesse, milhões. Como ele é, na igreja, através de sua igreja. Deus é ilimitado. Deus pode aparecer aqui em forma de pomba, ali em forma de cordeiro, ali em forma de leão. Deus é ilimitado. É isso que tem que ser compreendido. E quando ele está no ofício de filho, ele fala com o pai. O princípio da criação parte daí. O filho não tem criação, porque se ele fosse criado, ele teria fim. E ele não tem fim. Ele diz: eu sou o primeiro e sou o último. O princípio da criação foi quando Deus fertilizou um óvulo e trouxe a Maria. Mas, escuta, Deus fez óvulo lá em cima e trouxe.
Mas, escuta, se ele soprou, ele criou tudo isso, tudo quanto é óvulo. Então não crê no poder criador? Ele pode criar esquilos agora pela palavra falada? Ele criou o óvulo e trouxe ao ventre de Maria fertilizado. É como dizia o irmão Bob, é simples. Mas o homem tem que dar a volta, os 40 anos no deserto. Agora, os erros fundamentais contrapõem a verdade fundamental, porque uma mentira é uma verdade pervertida. Se não houvesse verdade, não haveria mentira. Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Depois que você tem verdade, aí você pode mentir. Você só mente depois que você conhece a verdade. É interessante isso. Por isso que quem peca é só o cristão. É o cristão é que peca. O pecador lá, ele já é um pé de pecado. Ele não está pecando, ele está fazendo o que lhe é próprio. Ele está dando o fruto natural dele. Você se perder no mato, encontrar frutas bonitas no chão, lá em cima, não vê nem marimbondo comendo, bicho nenhum come. Não come não, que você vai morrer. Porque aquilo é uma árvore veneno, é uma fruta veneno. Ela nasceu desde lá das raízes, sua natureza é aquela, e ninguém tem que condená-la. Se você se perder no deserto, algum dia você for passear lá no oeste, lá, ou então lá no Oriente, e você se perder lá, irmão, e ver um poço d'água, que não tem girino, não tem cobras, não tem nada, não vê rastro de animais bebendo ali, não bebe não. Não toma não. Agora, se você vê girino, sapo, lagartixa e cobra e essa coisa, então você pode beber que não morre não. É. Mas veja lá, o erro fundamental começou no Éden, e aquilo foi um erro de casamento, associado com o religioso, uma perversão do casamento. O erro começou depois do Mar Vermelho. Você não vê a história dizendo, a Bíblia dizendo que levantou um Abirão, um Coré. Por que eles não levantaram contra Faraó? É que eu digo que essa gente que levanta aí dentro da mensagem contra A e B, contra certos ministérios, por que vocês não levantaram lá antes atrás? Vocês não peitaram o mundo todo, o país todo, e foram levados até na polícia também? Por que vocês não peitaram? Vocês têm coragem de peitar a mim. Por que Abirão e Coré e essa gente toda não levantou contra Faraó? Faraó cortava o pescoço deles no primeiro dia, de pendurava lá. Mas é do Mar Vermelho para cá. É depois que sai da denominação, bate tambor e coisa e tal, aquela festa, mas vem passando os anos, vão passando, daí começam o não me toques e aquilo outro, e aquelas dificuldades, e dificuldade com Moisés, e dificuldade com não sei mais quem, dificuldade com mais quem, e vão se virando fronteiriços. Vai afastando aquela amizade que tinha antes, daquele convívio, e vai se recuando, vai voltando, e murmurando.
Então, vocês vão analisando, tem sempre o paralelo. Erro fundamental, verdade fundamental. Agora, eu acho isso muito grande, muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Por quê? É claro que o Espírito tem que nos dirigir para aquilo que realmente nós estamos precisando na hora. Nós não estamos precisando de ouvir que Jesus Cristo salva. Eu gosto de ver. É 1000 vezes preferível ver esses decalques em carro, Jesus Cristo salva, Goiânia do Senhor Jesus, nesse nome há poder, essa coisa. Então, 1000 vezes preferível ver um decalque desse do que outras coisas, não é? 1000 vezes. Tem uma praça da Bíblia, e outdoor. Até estava pensando em fazer um outdoor do irmão Branham, com a coluna de fogo, e escrito: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Encher a cidade. Botar nas vias públicas, na saída da cidade, um outdoor bem grande. Coluna de fogo. Essa foto aqui. E eis que vos envio o profeta. De vez em quando vai lá e muda o versículo, né? O horário do programa, o endereço. Tudo isso é bom. O profeta disse: eu não estou contra isso. Sabe que isso aí não resolve. Não vai resolver. Não resolve a situação. Houve tempo, olha, é claro, tem mais de 15 anos atrás, que você carregar uma Bíblia era ser discriminado em toda a cidade. Era gente do capeta. Era o povo de Satanás, era o livro do capeta. Ele chamava a Bíblia de o livro do capeta. Aqui em Trindade eles queimaram montões de Bíblia que os missionários levavam para a festa de Trindade. Eles chamavam no alto-falante. Agora ela mudou de máscara. Mas o erro fundamental está lá no Concílio de Nicéia. A verdade fundamental está lá no Pentecostes. Você quer ficar no erro fundamental? Fica com Nicéia. Você quer ficar na verdade fundamental? Fique com Pentecostes. Com Efésios 2, 20. Pronto. Se eu me perder, eu estou perdendo em cima da rocha. Moisés morreu em cima da rocha. Não é bom isso? Gente, isso não é gratificante? A senhora, o senhor é indiferente de tudo quanto é luta do deserto. Tudo quanto é dificuldade que você tem enfrentado. No lugar que não devia ter aquilo. Você nunca pensava que tinha aquilo. Mas não é gratificante você vir numa manhã desta. Ora, francamente, eu me sinto, quando eu posso ver isso com os irmãos, é a mesma coisa, irmão, porque quem ganha fácil não tem muito desse gozo, desse prazer, não. Mas quem ganha o pão com dificuldade, ele tem uma satisfação de ver seus filhinhos comer. Os que ganham com facilidade, não, mas tem pai que enche os olhos de lágrimas de ver seu filhinho vestidinho, sua mulher vestidinha, bem armadinha. É o tudo para ele. Porque ela, por sua vez, também fica tão satisfeita com o vestido que ele dá. Aquela outra, não, eu posso comprar, eu vou lá, e chega com... Não tem novidade da vida. O dinheiro tira muito prazer. Bom, Paulo diz que é a raiz da amargura, não é? A comida.
Por que que você passa, assim, cai numa dificuldade e você sai num rancho e está dias sem comer? Deixa acontecer isso. E lá tem uma velhinha que pigarro na garganta, fogãozinho caipira, panela acho que foi lavada uma vez por mês. E você vai comer um arrozinho com jiló, a coisa mais gostosa. Um rei se perdeu na selva e já tinha 3 dias que ele não comia. Até que eles saiu no rancho de uma velhinha. Uma fumacinha lá na selva, chegou lá a velhinha, né? As unhas compridas, parecendo uma bruxa até. Oh, só tem água aí? Ferida na boca? Ela falou, tem, sim senhor. Lá no pote, o copo estava com aquelas rebarbas, né? E ele tomou água, nossa senhora. Estou com fome. Eu tenho cuscuz. Cuscuz. Fez um cuscuz para o rei. O rei comeu, mas que cuscuz gostoso, tremendo. Mas o que eles fazem? Eles sempre fazem assim. Aí o rei foi encontrado, foi embora. E um dia ele deu uma saudade, uma vontade de comer aquele cuscuz. E ninguém fazia o cuscuz como a velhinha fazia. Mandou carruagem buscar a velhinha veio, fez o mesmo cuscuz para ele. Não, esse não é daquele não. Não é daquele. Eu quero é daquele. Majestade, então o senhor tem que se perder outra vez, ficar 3 dias sem comer. É isso. É isso. Você vê uma botina chiadeira? Eu tirava até aquelas gominhas, fazia violinha. Quem que já fez isso? Aí, ó, ninguém. Muita gente fazia violinha. Ó, tá vendo? Eu estou falando. Tem muita gente aqui que tem mais de 15 anos. Tá vendo? Ê, Glória! Tá vendo? É. Eu tirava a gominha dela e fazia violinha com caco de cuia. Não é, irmão Leite? Mas ela só chiava, a botina só chiava quando estava nos pés. Quietinha lá, ela não chiava nunca. Ela não tocava nunca. Não tinha jeito. Então, essas coisas assim que vão formando realmente o fundamento e dando base para a personalidade e para os caracteres cristãos da pessoa. Esse filho que cresce sem sofrer muitas coisas que seus pais sofreram, às vezes o pai disseram, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Grande vantagem. Você devia deixar de passar, era mais do que você passou. Grande vantagem. Um pai outro dia estava dizendo, olha, não, eles têm que trabalhar de empregado, sabe? Porque com a gente, eles pegam a hora que quer, saem a hora que quer, e todo dia tem um motivo e coisa e tal. E a gente é pai, então, mas eles têm que trabalhar primeiro de empregado, marcar ponto, ter hora de chegar, de sair. Mas se Deus quiser, filho meu não vai trabalhar de empregado. Tudo bem. Vai fazendo assim. É por isso que nós temos um mundo como temos o de hoje. Mas tudo isso, irmãos, parte de erros fundamentais. Verdades fundamentais. Vamos fixar isto. Não importa se a escola fica só nisso.
A nossa fé não tem nada a ver com o Concílio de Nicéia. A nossa fé parte do Concílio de Jerusalém. Aí está certo. O Pentecostes. E Paulo tinha tanta certeza disso, ele disse, edificados no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Porque ninguém pense que erro doutrinário seja menor do que erro social, pecado social. Eles puseram o carro na frente dos bois. Está certo que é preferível você ter uma doutrina errada e um espírito certo, do que ter um espírito errado numa doutrina certa. Porque espírito errado não tem conserto para ele. Se o espírito da pessoa é errado, não veio lá dele, lá de cima. E tendo o espírito, tendo a doutrina errada, um espírito certo, a verdade chega, pronto, ele sai da doutrina errada, juntou o queijo com a marmelada. Deu tudo certinho. Então, nós vamos fixar isto, essa gratidão, você tem que ter essa gratidão no coração, que supera qualquer dificuldade do deserto. Ah, mas foi também, peraí, de onde partiu a coisa? Logo do Moisés, que coitada, está morta. Não entrou na terra prometida. Primeiro teve que ficar leprosa. Agora nós vamos ver aqui, a partir do parágrafo 13, que nós temos o erro fundamental e a verdade fundamental. Agora, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Por quê? Os falsos profetas usariam a verdade. Uma doutrina que não tem verdade não engana ninguém. Ela tem que ter verdade. Ela tem muita coisa verdade. E quanto mais verdade ela tem, mais enganosa ela é. Essa doutrina aí de Porto Rico, de William Soto, que ele é Cristo, ele é o Senhor, e que nós estamos no milênio, e coisa e tal, essa não engana ninguém, gente. Tem coisa muito mais bonita, muito mais dá consenso, mais decente até. E teriam que usar realmente o verdadeiro, a verdade. Mas tem uma coisinha que faz a diferença. Ali na era de São Martim, que foi a era de Pérgamo, Martim foi extremamente usado por Deus. Foi um homem de um poder tremendo na terceira era. E ele amava Jesus Cristo de uma maneira, não sei se pode dizer, até excedente. E o diabo sabia disso. E como Paulo disse que ele tem poder para se transformar em anjo de luz, para começar, ele era um anjo de luz, Lúcifer. Então ele apareceu para Jesus coroado. Veja, a doutrina estava tudo certinha, mas certinha. Dos pés até a cabeça.
Mas um detalhe ficou. Tem uma coisa que ele não sabe. Ele disse: Martim, me adore. Agora, Jesus nunca tinha pedido adoração a Martim. Martim vivia adorando a Jesus. Agora Jesus aparece pedindo adoração para ele, que negócio. Me adore, eu sou Jesus. Então Martim não foi daqueles que incha o pescoço, a veia do pescoço e fala a língua. Se fosse um pentecostal desse aí saía dando testemunho: oh, Jesus apareceu para mim, ia de igreja em igreja, né? Virava um pássaro raro. Mas Martim ficou quieto, sóbrio, não foi se ajoelhando, não. Olhou de cima, tudo igualzinho, é ele mesmo, né? Quando chegou na cabeça, tinha coroa. E o Espírito Santo não te deixa enganar. Se possível, enganaria até os escolhidos, mas não é possível. Ele não está coroado ainda. Gente, mandar um anjo daquele embora, gritando com ele, dizendo: vai-te, Satanás, não é brincadeira, precisa ter muita certeza, não é? Porque você mandar um bicho de chifre, olho de fogo, uma linguana de fora, embora, tudo bem. Mas mandar uma boneca pintada, bonita, embora, aí já é outra coisa. Aquele é o capeta. É como meu avô dizia: é o capeta. E a minha tia Rita fala: é o Zé. É o cão. Mas Martim vai-te, Satanás. Pum, que desapareceu. E ele ficou com Jesus. E Jesus ficou com ele. Então, se possível, não é possível. Por quê? Estão fundamentados. Estão fundamentados. O caso do irmão Branham, do ministério do irmão Branham. Se o irmão Branham não tivesse revelado os selos do Apocalipse, se ele não fosse verdadeiro, para começar, porque esses selos selou o ministério como o sétimo anjo. Isso abrange Gênesis a Apocalipse. Abrange a Bíblia toda. E se ele apenas fosse um pregador moralista de vida limpa, não, ele não seria profeta. Isso teria virado uma denominação. Ele disse: não, nunca vai virar denominação. Ele disse: nunca. Nunca. Se eu me perder, vai ser separado dela. Se eu me perder, vai ser fora dela. Se você se perder, vai ser fora do Egito. Mas lá não. E então, a resposta está claramente diante de nós. Há uma igreja verdadeira e uma falsa igreja. Se há um erro fundamental e há uma verdade fundamental, então tem que haver uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Há uma vinha verdadeira e uma vinha falsa. Naturalmente, aquele corpo que incorpora a falsa igreja e a falsa vinha sempre procurará usurpar a posição da igreja verdadeira e afirmar que ela, e não o corpo escolhido, é a verdadeira. Ela tem que sempre dizer isso. A falsa procurará matar a verdadeira.
Desde o Éden foi assim. Caim matou Abel. E sob auspícios do Papa Gregório, sei lá, quem lá, foram 11 milhões de cristãos. Aquele Caim matou. Assim sucedeu no livro de Atos. Assim continuou nas 7 eras da igreja. E assim está declarado nas diversas epístolas. Isto é como tem sido. Isto é como é agora, não mudou. E agora está mais intensificado. E você não vai morrer numa arena e ser crucificado ali na praça cívica, e ser queimada lá. Como aquela mocinha me perguntou no telefone, ainda existe Jesus? Eu falei, minha filha, moça da sua idade, aos 16 anos, muitas delas morreram queimadas por leões, comidas por leões e queimadas em fogueiras nas arenas. Elas não perguntaram isso, porque seu pai sofreu esse distúrbio aí. É a era do engano, é a era das circunstâncias, da naturalização das coisas. Isto é como tem sido, isto é como é agora, isto é como será, isso não pode mudar. Nós vimos aqui que essa doutrina, isso entrou lá na igreja da Galácia, os adventistas começaram lá. Vocês leram em casa a carta aos Gálatas, porque aí clareia muito mais. E circuncisão e aquela coisa toda. Nós vimos que a verdade fundamental ficou estabelecida em Atos capítulo 15, pelo Espírito Santo. Não comer carne sufocada, nem o sangue, evitar a corrupção do mundo. E nessa hora eu me ponho como seu advogado. Você pode ser errada, pode ser errado no que for, mas você não é do mundo. Você não está errado doutrinariamente. E você suspira pelo que é correto, pelo que é verdadeiro, pelo que é decente, pelo que é honesto. Se você não tem um lar sob o sinal, mas você tem tristeza por isso. Deus já viu quanto você chorou por causa disso. Deus já viu as madrugadas que você acorda e ninguém vê. Deus já viu ó, que você está no lavatório e vai escarrar sangue. Aleluia mesmo. Deus tem visto. Ele vê as pulgas, os piscados das pulgas, mas ele vê também a sua aflição. Ele vê por que você está acabada antes do tempo. Ele vê. É isso que deve fortificar o seu coração, fortificar a sua fé, fortificar o seu amor. Ele vê, vocês não sabem de nada. Eu não sei onde o irmão Agenor, dentista, mora. Mas, ultimamente, é raro o dia que eu não estou lembrando do irmão Agenor. É interessante isso. É importante.
Saber que você está sobre a rocha, ainda que tem que morrer sobre ela. Isto quer dizer, você está estabelecido em verdade, a sua casa está edificada na rocha. E tantos ventos soprando, batendo, furacões. E os imprevisíveis, o cientista diz, olha, você pode prever furacões, pode prever, sei lá o que mais, e todos os fenômenos da natureza, menos os terremotos. Coisas que você não pode evitar e não pode prevenir, nem a própria família. Agora tomemos muito cuidado para que não nos confundamos neste ponto. Por isso recorremos à palavra para confirmar esta declaração. Voltemos ao livro do princípio, o Gênesis. No jardim do Éden houve duas árvores. Uma era boa e a outra era má. Uma era verdadeira, a outra era má. Uma produzia vida, a outra produzia morte. Morte. Houve dois filhos que originalmente ofereceram um sacrifício a Deus. Permitam-me repetir isso. Ambos o ofereceram sacrifício a Deus. A Deus, não foi um oferecendo a Deus e o outro ao diabo. Não, ambos ofereceram sacrifício a Deus, ambos religiosos. Por razão, o irmão Branham disse, não tema o comunismo. Você tem que temer, se é que tem que temer, ou ter cuidado, é com o engano dessa falsa igreja. E aconteceu no cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A essas alturas é o que nos interessa. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Porém, Caim, era mau, sendo seu pai o maligno, enquanto Abel era justo diante de Deus. E começou por aí o verdadeiro e o falso culto. Justificados pela fé. Nós devemos muito a Deus, a esse mensageiro. Porque só dessa forma nós poderíamos estar oferecendo um culto que realmente deveria ser o fruto de uma fé que, por sua vez, nos justifica. Aí não dá mais tempo, o relógio já mandou parar, mas pode se lembrar que nós não somos simplesmente perdoados. Todo mundo é perdoado, mas não é todo mundo que é justificado. Justificado é aquele que nunca peca, nunca pecou diante de Deus. Mas Paulo nunca pecou, mas ele matou cristãos, nunca pecou, nunca matou. Esse é que é o justificado. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, a tua graça, o teu amor,
E a consolação do teu Espírito Santo só pode cumprir o seu propósito se realmente estas coisas são vivificadas em nossos corações. Daqui a pouco as pessoas estarão conversando ali fora, mas o que está guardado no seu coração, ninguém pode ver às vezes, e nem ela mesma sabe explicar. Mas voltar para casa, deitar sabendo que está sobre o fundamento da verdade. Isso é o maior tranquilizante, é a maior confiança. Isso ajuda a curar, ajuda a libertar, ajuda a dar sono, ajuda a abençoar. Em nome de Jesus Cristo, Deus ouça a sua súplica. Deus possa te dar força nessa ansiedade, nessa aflição. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor põe a sua mão poderosa sobre você e te recompense por estar aqui, pela sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.